No crepúsculo da história, quando as sombras do passado se mesclam com a luz do futuro, 3 eventos marcantes ecoaram pela terra, prenunciando a vinda do Salvador. A tragédia dos Josué. Numa aldeia perdida entre os montes da Judeia, a família dos Josué era conhecida pela sua bondade e virtude. Porém, uma noite fatídica, eles foram alvo de uma terrível atrocidade. Membros do clã KKK, enraivecidos por suas crenças divergentes, invadiram seu lar humilde. Os Josué foram arrancados de seus leitos, suas vozes sufocadas pelos gritos de ódio. Sob a lua sangrenta, eles se tornaram vítimas de um sacrifício grotesco, clamando por justiça enquanto suas vidas eram ceifadas. Este evento sombrio foi um sinal da corrupção que se espalhava pela terra, clamando por um redentor que pudesse trazer luz à escuridão. A profecia obscura. Entre as ruínas de uma cidade antiga, um profeta obscuro ergueu-se, proclamando palavras de advertência e esperança. Seu nome foi esquecido pelo tempo, mas suas palavras ressoaram através das eras. Ele advertiu sobre os perigos do fanatismo e da intolerância, alertando que a escuridão se aproximava, ameaçando engolir a humanidade. Seus seguidores clamavam por um Salvador, um guia que os conduzisse à segurança. Mas a profecia foi recebida com desdém pelos líderes da época, que viam o profeta como um agitador perigoso, um inimigo a ser eliminado. E assim, o profeta obscuro foi silenciado, suas palavras perdidas nas sombras do esquecimento. O nascimento de esperança. Enquanto as trevas se adensavam sobre a terra, uma luz brilhava no horizonte distante. Nasceu um menino numa manjedoura humilde, filho de uma família pobre e amorosa. Seu nome era Jesus, e sua chegada foi anunciada por estrelas cintilantes e anjos cantando nas alturas. Ele cresceu em sabedoria e graça, ensinando o amor e a compaixão onde quer que fosse. Sua vida foi um testemunho do poder do perdão e da redenção, uma promessa de esperança para todos os que estavam perdidos nas sombras da desesperança. Seu nascimento marcou o início de uma nova era, uma era de luz e salvação para toda a humanidade. Assim, esses 3 eventos antes da vinda de Cristo ecoaram como um eco através das eras, lembrando-nos da fragilidade da vida humana e da necessidade de buscar a luz mesmo nos tempos mais sombrios. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e que aqueles que têm olhos vejam, pois o tempo é curto e a hora da redenção está próxima. Enquanto a sombra da opressão se estendia sobre a terra, a mensagem de amor e esperança de Jesus começou a se espalhar como fogo em uma floresta seca. Multidões afluíram para ouvir suas palavras de verdade e justiça, encontrando conforto e renovação em sua presença compassiva. No entanto, o surgimento de Jesus despertou temores entre os poderosos e os opressores. O clã KKK, enraizado nas sombras do ódio e da intolerância, viu nele uma ameaça aos seus interesses e à sua autoridade. Eles conspiraram nas sombras, tramando para silenciar a voz que desafiava seu domínio. Mas Jesus não recuou diante da ameaça. Ele enfrentou seus detratores com coragem e convicção, denunciando suas injustiças e exortando-os a abandonar o caminho da escuridão. Ele desafiou os líderes religiosos e políticos da época, confrontando sua hipocrisia e apontando o verdadeiro caminho para a redenção. Enquanto isso, os seguidores de Jesus, inspirados por sua mensagem de amor e compaixão, espalhavam-se pelo mundo, levando consigo as sementes da esperança. Eles curavam os doentes, alimentavam os famintos e consolavam os aflitos, testemunhando o poder transformador do amor de Cristo em ação. No entanto, a oposição ao movimento de Jesus continuava a crescer, culminando em sua prisão, julgamento e crucificação. Mas mesmo na morte, Jesus irradiava perdão e misericórdia, oferecendo uma visão de redenção e renovação para todos os que estavam dispostos a receber.
E assim, a história de Jesus, desde seu nascimento humilde até sua morte sacrificial, tornou-se um símbolo eterno de esperança e redenção para toda a humanidade. Sua vida e seus ensinamentos ecoaram através dos séculos, lembrando-nos do poder transformador do amor e da verdade em meio às trevas do mundo. Que aqueles que têm ouvidos ouçam e que aqueles que têm olhos vejam, pois o reino de Deus está próximo, e a luz de Cristo brilha para sempre. Era uma época em que a humanidade mergulhava cada vez mais fundo em suas próprias ambições e desejos egoístas. Os dias se tornavam mais sombrios, e as sombras da injustiça pairavam sobre a terra. Mas mesmo em meio à escuridão, havia aqueles que mantinham a chama da esperança acesa, buscando sinais, procurando por um vislumbre da verdade que os libertaria das trevas. Nos corações dos crentes, ecoavam as palavras dos profetas antigos, aqueles que haviam falado sobre os tempos finais, os dias em que o mundo testemunharia eventos sem precedentes antes da vinda do Messias. Eles recordavam as palavras de Jesus, o Filho de Deus, que alertou sobre os sinais que precederiam sua segunda vinda, advertindo-os a ficarem atentos e vigilantes. Porque, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 2.37-39. Essas palavras ressoavam nos corações dos fiéis enquanto observavam atentamente os eventos ao seu redor, buscando sinais do cumprimento das profecias. Eles sabiam que antes que fosse tarde demais, 3 eventos monumentais teriam lugar, anunciando a iminente volta de Cristo. O primeiro evento foi o ressurgimento de Israel como nação. Ao longo dos séculos, o povo judeu foi disperso por todas as nações, sujeitando-se a perseguições e exílios. Mas contra todas as probabilidades, Israel ressurgiu das cinzas, recuperando sua soberania em sua terra ancestral. Os crentes recordavam as palavras de Jesus: e aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Mateus 24, 32 e 33. O segundo evento foi o aumento das guerras e conflitos em todo o mundo. Nações se levantavam contra nações, e reinos contra reinos, como predito nas Escrituras. A busca pelo poder e pela dominação consumia as nações, deixando um rastro de destruição e sofrimento por onde passava. Os corações dos crentes estremeciam ao lembrar das palavras de Jesus: e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24h06. O terceiro evento, e talvez o mais alarmante de todos, foi a ascensão do Anticristo, um líder mundial que seduzia as massas com suas promessas de paz e prosperidade. Ele se erguia como um salvador, mas por trás de sua fachada benevolente, escondia uma agenda maligna, buscando subjugar a humanidade e desafiar a autoridade de Deus. Os crentes lembravam-se das advertências dos apóstolos: e ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2h03. Diante desses eventos, os fiéis permaneciam vigilantes, sabendo que o retorno de Cristo estava próximo. Eles se reuniam em oração, buscando força e consolo nas promessas do Senhor. Pois eles sabiam que, antes que fosse tarde demais, o Filho do Homem viria nas nuvens do céu, para restaurar a justiça e estabelecer seu reino eterno. Eles estavam preparados,
pois haviam visto os sinais, e aguardavam com fé inabalável a gloriosa vinda do seu Salvador. Enquanto o mundo estava imerso em tumulto e incerteza, os crentes permaneciam firmes em sua fé, encontrando conforto e esperança nas promessas do Senhor. Eles sabiam que, mesmo em meio às trevas, a luz de Cristo brilharia sobre eles, guiando-os através da tempestade que se aproximava. Enquanto os dias passavam, os sinais dos tempos se tornavam cada vez mais evidentes. Aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver percebiam a iminência dos eventos finais. Eles viam a moralidade se deteriorando, a corrupção se espalhando e a fé sendo testada como nunca antes. Em meio ao caos crescente, os crentes se uniam em comunhão, fortalecendo uns aos outros e compartilhando as boas novas do Evangelho. Eles proclamavam a mensagem de esperança e redenção, convidando todos a se voltarem para Cristo antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, o anticristo consolidava seu poder sobre as nações, enganando muitos com suas promessas vazias de paz e segurança. Ele estendia sua influência sobre os governos e instituições do mundo, preparando o cenário para o confronto final entre o bem e o mal. Mas mesmo em meio à escuridão, a luz da verdade não podia ser extinguida. Os crentes permaneciam firmes em sua fé, confiando no poder de Deus para protegê-los e guiá-los através das provações que estavam por vir. Enquanto olhavam para o céu, aguardando a vinda gloriosa de seu Salvador, eles se lembravam das palavras de Jesus: "E no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16h33. Com essa promessa como sua âncora, eles se preparavam para enfrentar os desafios que estavam diante deles, confiantes de que, com Deus ao seu lado, eles triunfariam sobre o mal e seriam recebidos no reino eterno do céu. Em tempos imemoriais, quando os segredos do mundo eram sussurrados nas sombras pelos seres sombrios que habitavam as profundezas, uma profecia assombrou os corações dos mortais. Era a profecia da criança demoníaca, uma entidade nascida da escuridão primordial, destinada a trazer a ruína e a desolação ao mundo. Diziam as antigas escrituras das trevas que esta criança seria marcada por sinais nefastos desde o momento de seu nascimento. Sua chegada seria anunciada por eclipses sangrentos, trovões sem nuvens e estrelas cadentes que desenhavam padrões profanos nos céus noturnos. A profecia previa que a criança cresceria alimentada pelo ódio e pelo desespero, sua mente corrompida pelas vozes das trevas que sussurravam em seus sonhos. Ela seria criada nas sombras, envolvida pela escuridão como uma capa, enquanto seu coração se tornava uma fornalha de destruição. À medida que a criança crescia, sua influência se espalhava como uma praga, envenenando a terra e aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Monstros se curvavam diante dela, prontos para fazer sua vontade, enquanto legiões de espíritos malignos marchavam ao seu comando. Nas terras devastadas por sua passagem, as ruínas se estendiam até onde os olhos podiam ver. Cidades foram reduzidas a cinzas, florestas se tornaram desertos estéreis e rios fluíam como rios de sangue. O mundo tremia sob o domínio implacável da criança da profecia demoníaca. Aqueles que se atreviam a resistir eram esmagados sem misericórdia, seus gritos de agonia ecoando pelo deserto enquanto eram consumidos pela escuridão. Heróis se levantaram para desafiar a criança amaldiçoada, mas suas lâminas foram quebradas e suas almas devoradas pelo vazio que ela carregava consigo. Enquanto o mundo afundava cada vez mais na escuridão, os poucos que ainda mantinham a chama da esperança acesa rezavam por um Salvador. Um escolhido que enfrentaria a criança da profecia demoníaca e restauraria a luz ao mundo. Mas enquanto a batalha final se aproximava, a sombra da criança caída se erguia como uma tempestade negra, pronta para engolir tudo em seu caminho e selar o destino do mundo na escuridão eterna. À medida que a criança da profecia demoníaca avançava impiedosamente pelo mundo, sua influência se tornava mais nefasta e seus atos mais cruéis.
Os céus escureciam com nuvens carregadas de ódio, relâmpagos vermelhos rasgavam o horizonte e o próprio ar parecia vibrar com a energia sinistra que ela emanava. Nas cidades queimadas por sua ira, o ar estava impregnado com o cheiro acre da morte, enquanto os gritos dos condenados ecoavam pelas ruas desertas. As ruínas eram habitadas por criaturas distorcidas e monstruosas, criadas a partir dos pesadelos da criança demoníaca, que caçavam os poucos sobreviventes com fome voraz. Os heróis que ousaram enfrentar a criança encontraram apenas a morte e a loucura em suas mãos. Seus corpos mutilados pendiam como troféus grotescos nas muralhas das cidades devastadas, advertências sombrias para aqueles que se atreviam a desafiar o domínio do mal. Enquanto a escuridão se espalhava, até mesmo a natureza se voltava contra a humanidade. Árvores retorcidas e enegrecidas erguiam-se como sentinelas sinistras, enquanto animais corrompidos e distorcidos caçavam os poucos que ainda se aventuravam pelos bosques sombrios. A criança demoníaca caminhava entre os escombros, seus olhos brilhando com uma luz sinistra que não era deste mundo. Seu riso ecoava como um coro de demônios, enquanto ela se deleitava com a dor e o desespero que semeava em seu rastro. Aqueles que se curvavam diante dela recebiam o dom da servidão eterna, suas almas aprisionadas em um tormento sem fim. Aqueles que resistiam enfrentavam uma morte lenta e agonizante, suas mentes consumidas pela loucura antes mesmo que seus corpos encontrassem a paz na morte. Enquanto o mundo afundava cada vez mais na escuridão, os sobreviventes clamavam por um salvador, uma luz na escuridão que pudesse libertá-los do domínio do mal. Mas mesmo enquanto as esperanças deles desvaneciam, a criança da profecia demoníaca continuava sua marcha inexorável em direção à destruição total, sua risada ecoando como um eco do próprio inferno.